Fala tropinha, beleza? Então, tô aqui pra avisar pra vocês, mano. Avisar não, né? Tá aqui o episódio de hoje. De hoje, se eu não me engano, pode ser que não seja, mas eu vou postar mais alguns vídeos antecipados. Porque eu tô fazendo isso durante a madrugada, tô com um pouco de sono, mas tá tudo bem. Eu espero conseguir fazer outros dois vídeos, né? São a continuação do capítulo 8, 7, sei lá. Perdi as contas já. Do capítulo que vai sair. Vai ser três episódios pra um capítulo só. O negócio tá grande, filho. Tá grande. O próximo capítulo vai ser um capítulo só de conversa também. Nesse capítulo aqui foi bem interessante, eu diria, né? Mostrando umas outras personalidades do nosso protagonista, né? É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo, dos vídeos. Deixa o like aí, ó. Se puder. Se não quiser também não precisa deixar, não é obrigado. Mas deixe seu comentário aí pra eu saber se você tá gostando do conteúdo, né? Dá pra ver que vocês estão gostando, mas é que tem pouco comentário, tá? E duvido que muita gente costuma escutar o início do vídeo, né? Todo mundo gosta que só pula direto pra teoria. E é isso aí, mano. Falou. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Até a próxima. Capítulo 7. Remembrando, dizem que as possibilidades no espaço-tempo são infinitas, universos infinitos, linhas de tempo infinitas, realidades infinitas. Mas esta é uma chance em 1 trilhão. Ciência em uma noite. A cidade brilhou intensamente quando os gritos de uma mulher foram ouvidos nos corredores de um hospital. A mulher estava dando à luz um bebê. Vários médicos estavam na sala de parto ajudando a mulher a dar à luz até que se pôde ouvir um bebê chorando. Médico, parabéns, é um menino. O médico disse com o bebê nas mãos, que chorava alto ao se aproximar da mãe. Enquanto as enfermeiras levam o bebê para verificar o estado do bebê. Um bebê de cabelos brancos com pontas pretas e olhos azuis como o diamante mais brilhante. Ele teve que verificar sua saúde, já que cabelos brancos e olhos azuis brilhantes poderiam ser um problema genético. Mas ele parecia estar completamente saudável e sem nenhum problema de saúde. O médico estava com alguns papéis nas mãos, vendo a mãe já sendo cuidada após o parto. Ela olha para o médico com um olhar cansado. Médico, como vai, senhorita Laís? Laís, já estive melhor, mas estou bem, obrigada. Ela disse sem muito encorajamento com olheiras por causa de quão exausta ela estava depois de dar à luz. O médico acena para sorrir para a mulher. Médico, queremos apenas informar que seu filho está bem e saudável. Laís, que bom, ela disse calmamente, mas o médico notou que não havia felicidade ou emoção em sua voz, embora houvesse algum alívio. Foi algo que deixou o médico sério. Médico, esses são os documentos que você deve assinar e dar um nome ao bebê. Ela pega sem pressa os papéis junto com a caneta para olhar o relatório e assinar na sessão de adoção. A realidade é, ela não queria ter o bebê. Ela teve esse bebê por acidente e não o queria, mas antes que pudesse fazer um aborto, uma corporação apareceu na porta dela um dia e, sem mais delongas, eles lhe ofereceram um contrato. Fique com o bebê e nós ficaremos com você até você dar à luz. Eles iriam apoiá-la financeiramente e pagariam muito dinheiro em troca de ela desistir do filho, mas ela deveria tomar medicamentos e substâncias experimentais, pois queriam um bebê com genética modificada. Era um perigo para a saúde dela e do bebê, mas estavam a pagar-lhe, por isso foi um jogo de tudo ou nada que ela acabou por ganhar, pois nos 9 meses teve um ou outro problema de saúde, mas nada grave e o bebê nasceu saudável. Laís estava com o bebê na mão do lado de fora do centro de adoção em um dia chuvoso, mas ela segurava um guarda-chuva que cobria ela e o bebê que só buscava a atenção da mãe, movendo as mãozinhas, segurando os cabelos negros como a noite de sua mãe. Ela, por sua vez, continuou com um olhar sem emoção, olhando para a rua à sua frente, ignorando o bebê em seus braços, enquanto a chuva forte continuava, mas a espera acabou quando um veículo parou na sua frente. A porta do carro se abre e uma mulher alta, de cabelos verdes e olhos amarelos, sai, abrindo um guarda-chuva diante dos olhos para sair completamente do carro e se aproximar de Laís.
Raya. Senhorita Laís, fico feliz em saber que a senhora e o bebê estão bem. Laís. Eu digo mesmo, Raya, você tem meu dinheiro? Raya. Sim, o senhor Dallon já assinou os documentos de adoção e obrigado por esta contribuição à empresa New World. Ela disse mostrando os documentos da adoção e depois estala os dedos vendo um homem corpulento de terno sair do carro com uma pasta preta bastante pesada para entregá-la a Laís que oferece o bebê. Raya tira o bebê das mãos enquanto Laís pega a maleta. Raya olha nos olhos do bebê vendo seus olhos azuis brilhando e os dela brilhando levemente dourados embora a mãe não tenha percebido isso ao se concentrar na pasta. Raya. 250.000 dólares conforme combinado. Você não vai falar com ninguém sobre isso, entendeu? Laís. Eu entendo, ela disse seriamente enquanto Raya acenava para voltar para o veículo, sentando-se com o bebê em seus braços, que estendeu as mãos em direção à mãe e começou a chorar por estar separado dela. A mesma mãe se vira, ignorando o choro do filho, para sair com a pasta enquanto Raya fecha a porta do veículo enquanto aquele homem senta ao lado dela então ela faz um sinal e o carro volta a andar. Raya pegou um celular para discar um número e colocou no ouvido enquanto colocava o bebê na cadeirinha e colocava a segurança enquanto ela balançava um pouco e como se fosse mágica o bebê perdeu forças até cair e adormecer simplesmente sacudindo um pouco o assento. Raya. Entendi, o bebê. Dallon. Tudo bem, levem-no para a instalação 7. Raya. Entendido, estaremos aí em breve Sr. Dallon. Ela disse para desligar o telefone e olhar o bebê dormindo depois de chorar. Eles já tinham o que queriam. Raya estava em uma unidade caminhando enquanto carregava o bebê em um carrinho de bebê até chegar a um escritório e ver um homem entrando na terceira idade olhando pela janela até perceber que seu assistente havia chegado. Dallon. Está aqui, tem nome? Raya. Não, a mãe dele não deu nada para ele. Dallon. Bem, ele não precisa disso de qualquer maneira. Você deu dinheiro para Laís. Raya. Sim, quer que eu mande um agente silenciá-la. Dallon. Sim, não quero pontas soltas e ela sabe muito. Ele disse enquanto ela acenava para ajustar os olhos para pegar o telefone e fazer uma ligação. Enquanto fazia uma ligação, Dallon se aproximava do carrinho de bebê para ver sua esperança futura. Ele tem olhos azuis brilhantes com cabelos brancos. O bebê olhou para ele com curiosidade enquanto Dallon encarava com aqueles olhos profundos e penetrantes. Dallon. Cobaia H. Espero que você não me decepcione como os outros e me apoie. Que você se torne compatível com a Unity. O homem disse com sua voz profunda enquanto o bebê estendia a mão para ele com curiosidade. Dallon. Tão cheio de curiosidade e vigor. Sim, você será a pessoa perfeita. Ele disse para ela se afastar da criança enquanto Raya terminava a ligação para falar com seu chefe. Raya. Como proceder? Dallon. Leve o sujeito H para as salas de experimentação, deixe as enfermeiras cuidarem dele por 1 ano enquanto testam sua compatibilidade com o cristal Unity para poder fazer a operação. Raya, você o criará. Raya acena para pegar o carrinho de bebê para levá-lo com um olhar neutro para a instalação de experimentação. A New World Company era focada em medicina e tecnologia, mas o dono da empresa, Dallon, tinha um projeto oculto. Projeto Salto Infinito. Esse era o nome dele e agora ele bebê, o assunto H é a chave principal para continuar. 1 ano se passou desde o nascimento do bebê chamado Sujeito H que estava sendo criado para ser cobaia. Aos 4 meses começou a engatinhar e aos 8 a pronunciar palavras. Uma velocidade incrível de desenvolvimento e inteligência como esperado. Cada vez ele acabou sendo a melhor cobaia de todas. Agora que ele tinha 1 ano, tiveram que fazer a operação. Sujeito com o código do nome e letras do alfabeto morreram na operação, ou até chegar ao H que era o atual e Dallon esperava que este fosse o compatível com o Unity. Dallon andou pelas instalações com Raya atrás dele com um carrinho de bebê que continha o sujeito H. Eles passaram por um corredor e à sua direita havia um grande vidro que mostrava o interior de uma sala onde havia uma cápsula contendo um cristal branco. Em forma de Dallon. H. Este é seu futuro. Espero que você não me decepcione e consiga passar no teste de compatibilidade.
Ele disse enquanto olhava para Hayaki a cena para levar o bebê para a sala de cirurgia. Indivíduos de teste anteriores morreram durante a operação ou algum tempo depois que o cristal foi plantado em seus corpos, pois sua energia os contaminou e eles morreram uma morte agonizante. Algo cruel para um bebê de 1 ano, mas para Dalon era um progresso em sua mente. Esses bebês ainda iriam morrer porque suas mães queriam abortá-los ou deixá-los apodrecer em um orfanato. Para ele, estava dando-lhes a oportunidade de serem a chave para um futuro perfeito. Então, ele preparou o sujeito H para a operação. Esse cristal chamado Unity foi o centro de todo o projeto e a razão pela qual ele fundou esta empresa. 20 anos atrás, quando Dalon começou sua carreira como médico e cientista, ele queria fazer algo que gravaria seu nome na história para sempre, não importando quantos milênios se passassem, mas o que ele poderia fazer. Embora ele tivesse criado inúmeras invenções tecnológicas, não havia nada à sua vista. Ele não acreditava em religiões. Coisas como deuses e seres sobrenaturais com força onipotente pareciam estúpidas para ele, mas em desespero para não fazer um nome real para si mesmo, ele orou a todos os deuses que conhecia por um milagre. Internamente ele desejou que um milagre não acontecesse porque se acontecesse todas as suas palavras sobre acreditar em divindades estúpido seriam vazias. Seu orgulho ficaria ferido, mas neste momento onde seu desejo era maior que seu orgulho, ele não tinha consciência disso. Mas como se fosse um tapa na cara, naquela noite, enquanto ele olhava para as estrelas na floresta atrás de sua casa, ele viu uma estrela cadente que se transformou em um meteorito que caiu na floresta perto dele. Ele não conseguia acreditar. Isso tinha que ser uma coincidência. Sua mente rejeitou o fato de que seu apelo por algo maior seria realmente atendido. Então ele vai até a cratera de onde saía fumaça e o fogo queimava as árvores ao redor. Aí ele viu. Um cristal branco brilhante poderia valer bilhões sem problemas, mas aquela aura que ela tinha não era normal, a menos que fosse algo radioativo, mas os chamava. Ele queria tocá-lo, possuí-lo. Então, como se estivesse hipnotizando, ele se aproxima do cristal. Ele aproxima sua mão dele enquanto ele brilhava até que Dalon o tocou. Espinhos instantaneamente saíram dele e perfuraram a mão de Dalon. Ele obviamente gritou de dor e tentou tirá-lo, mas foi inútil, pois a visão de Dalon de repente ficou turva e quando ele piscou, viu ao redor que não estava mais na floresta. Ele estava em uma cidade muito avançada com veículos voando e parecia que ele estava no espaço. Dalon, isso não é possível, devo estar alucinando. Ele disse, observando enquanto as pessoas em trajes estranhos com muitas luzes olhavam para ele confusas, mas ele não podia fazer nada, pois quando piscou novamente estava no meio de uma cidade que parecia ser da era medieval. Dalon, e isso não pode ser. Ele tinha certeza de que tudo isso era fruto da sua mente, certo? Ele engasgou, fechando os olhos, enquanto as pessoas ao redor dele observavam o homem estranho que, quando ele fechava os olhos, reaparecia em outro mundo, em outro tempo. Foi assim que aconteceu repetidamente. Pulando de mundo em mundo até que sua mente não aguentou mais e ele caiu no chão, vomitando com o corpo tremendo mesmo com o cristal nas mãos, mas agora ele estava com os olhos abertos. Ele viu o que chama de verdade. Sua mão estava coberta de sangue das pontas de vidro, mas ele conseguiu retirá-la da mão para olhar para ele, não com ódio, mas com paixão. Tudo que ele viu não era um produto de sua mente, mas real. Este cristal o levou para outros mundos através do espaço-tempo. Ele abriu um caminho de infinitas possibilidades para ele e a euforia foi tanta que ele ignorou totalmente a dor de sua mão. Este cristal tinha um poder único e desconhecido, capaz de desafiar as leis da existência. Isso mudou tudo. Mas essas viagens tiveram um preço. Algumas semanas depois, foi anunciado que ele tinha câncer. A energia que o cristal possuía era como radiação e causou muitos danos à saúde do Dr. Dalon. Então ele fundou a empresa New World para desenvolver medicina e tecnologia para melhorar o mundo, mas na verdade era para desenvolver tratamento para seu câncer e tecnologia para poder usar o poder do cristal, que ele chamou de unidade. Presente muitos anos de pesquisa e os resultados ainda foram positivos.
O cristal da unidade emanava energia infinita. Algo impossível para a lei do mundo. Na lei do universo não existia energia infinita, pois a energia é uma quantidade finita que se conserva no universo. Mas a unidade desafiou essa lei como uma zombaria de tudo em que Dalon acreditava. Com esta energia milagrosa ele poderia alimentar o planeta inteiro. Se quisesse, se tornaria o homem mais rico com uma riqueza tremenda. Mas ele não queria isso, ele queria mais e mais. A unidade tinha o poder de transcender o espaço-tempo, viajar além da camada da realidade. As máquinas só podem extrair sua radiação, mas não podem usar o poder que ele testemunhou ao tocá-la. Só pode ser usado por alguém com imaginação, com vontade, mas quando usado sofrerá sérios danos à saúde. É por isso que ele deve encontrar alguém que seja compatível com o Unity, já que ao longo dos anos ele descobriu que o cristal Unity funciona como uma entidade simbionte com vontade própria. Para ser usado, ele requer um portador compatível. Alguém que pudesse resistir à energia sem sofrer consequências sérias, e ele esperava que fosse o sujeito H o candidato perfeito, e se ele falhasse, ele teria que passar por todo o processo de procurar outro bebê novamente. Ele precisava de crianças, pois precisava de alguém totalmente subdesenvolvido para que a unidade pudesse se desenvolver com eles como se sempre tivesse feito parte de seu corpo e, assim, ser completamente compatível. Agora ele estava olhando para a sala de cirurgia do quarto superior, observando como o bebê era colocado para dormir com anestesia. Eles tiveram que abrir lentamente seu torso para plantar a Unity no peito do bebê. Depois que a operação foi um sucesso, eles só tiveram que esperar meses para ver como o corpo do bebê reagia ao cristal em seu peito e saber se ele passou no teste de compatibilidade. A cobaia H já tinha 5 anos. Ele estava com o Unity no peito há 4 anos e passou no teste de compatibilidade sem problemas. Nos primeiros meses, ele sofreu de febre. Dalon já achava que seria um fracasso, mas manteve a fé e no final do dia, o sujeito H sobreviveu e passou no teste de compatibilidade. Naquele dia houve uma comemoração do sucesso. Raya ficou encarregada de cuidar dele e criá-lo durante todo esse tempo e o que resta. Ela lhe deu um nome sendo Irun. Ela não gostava de chamá-lo de sujeito H, mas como ninguém se importava, ela apenas o chamou de Irun. Irun, por que não posso sair? O menino perguntou ao seu cuidador. Raya observou o menino enquanto o ensinava a contar. Ele sempre fazia perguntas sobre o ambiente e sua palavra favorita era por quê. Ele era jovem e muito curioso e inteligente. Quando ele vê os livros de histórias que o ajudam a ler com desenhos, ele vê que alguns deles tinham filhos com suas mães. Irun tinha perguntas simples, como quem era sua mãe ou pai, embora a princípio ele pensasse que era Raya quem assumia esse papel. Ela esclareceu desde o começo que ela não era sua mãe, mas sua cuidadora. Embora para Irun fosse a mesma coisa, mas se ela dissesse que não, ele a ouviria. Afinal, ele era um bom menino. Todo dia era acordar para fazer exames e depois estudar. Dalon, brinquedos. Porque ele deveria tê-los. Ele não é uma criança qualquer, mas o nosso futuro. Ele não precisa de um brinquedo, mas sim de estudar. Além disso, se você der brinquedos a ele, ele vai querer mais e mais. É a ganância das crianças. Raya. Mas ele ainda é uma criança e isso vai ajudar a mantê-lo emocionalmente estável. Mesmo que ele não tenha uma, ele sabe que elas existem e pode ser uma oportunidade perfeita. Em troca de estudar, deixamos que ele brinque para que isso o motive a estudar. Dalon, essa é uma maneira inteligente de usar brinquedos. Muito bem, eu permito. Ele disse aceitar a estratégia de Raya de usar brinquedos como forma de motivar Irun a ser obediente. Cruel, mas eficaz, e Raya é psicóloga. É por isso que ele a colocou como cuidadora do sujeito H. Quem melhor para manipular e programar uma pessoa do que um psicólogo, certo? Ele precisava que o sujeito H fosse um fantoche obediente, pronto para sofrer o mesmo inferno para ajudar esse projeto a se tornar realidade. Irun estava fazendo um barco com legos. A maioria dos brinquedos eram legos para ajudá-lo a ser criativo. Eles precisavam de alguém com muita imaginação para a próxima fase do projeto. Irun queria sair e brincar.
Às vezes, através da janela do seu quarto, ele podia ver outras crianças brincando, mas não tinha permissão para sair ou interagir com outras crianças. Toda vez que ele perguntava o porquê, eles sempre respondiam que ele era um objeto especial para a empresa, então não podiam arriscá-lo com nada. Um objeto, um objeto, um objeto. Eles não o chamavam de pessoa, mas de objeto, algo para usar. Isso o deixou confuso muitas vezes, mas não importava pensar que agora, já que hoje era um dia especial ou assim disse Raya. Raya, venha, Irun, hoje será um dia especial. Irun, o que faremos hoje, Raya? Raya, vamos testar você. Isso foi tudo que ele disse ao menino enquanto o conduzia pelas instalações, segurando sua mão para levá-lo até a sala onde seria realizado o experimento. Era uma sala com uma cápsula. Raya, entre aqui e fique quieto. Irun, mas estou com medo, Raya, não quero entrar. Raya, você tem que fazer isso, se fizer eu te trago sorvete. Irun ainda estava hesitante, mas ele confiava mais em Raya porque ele realmente queria sorvete tão lentamente que ela o ajudou a entrar na cápsula. E outros cientistas que estavam na sala conectaram alguns fios a Irun enquanto o colocavam na cápsula, do que simplesmente pressionando um teclado, feche a cápsula. Dalon, já está tudo pronto? Raya, sim, tem certeza que faz isso, Sr. Dalon? Você sabe que isso pode causar danos mentais a Irun. Dalon, isso deve ser feito. Sua mente deve ser fortalecida. Ela deve se tornar perfeita. Esta é apenas a primeira fase. Raya, ou terminando. Dalon, ele não vai, eu confiei totalmente nele. Ele será perfeito. Além disso, Irun. Por que você deu um nome a ele? Você está se apegando a ele. Raya, preciso criar um relacionamento com ele. Pelo menos ele acha que tem um relacionamento com ele para ter confiança e assim poder dar ordens mais efetivas. Você trata bem uma criança e cria confiança. Com essa confiança você pode fazê-la obedecer sem problemas. Como o que ele fez para colocá-lo na cápsula. Eles planejaram usar ondas eletromagnéticas na Unity para ativá-la à força e ver os efeitos. Se ele conseguisse se teletransportar temporariamente como Dalon, então seria um sucesso. Dalon, ative o teste. Ele disse enquanto um cientista ao lado dele começa a pressionar algumas teclas para começar a liberar ondas eletromagnéticas na cápsula e Irun fica imóvel devido aos cintos que foram colocados nele. Ele gritou de dor enquanto a unidade em seu peito brilhava até ele perder a consciência, mas a unidade liberou faíscas de relâmpago que cobriram o menino. Mesmo quando as ondas eletromagnéticas pararam, o cristal continuou a brilhar, liberando energia. Os sinais vitais estavam estáveis, mas os sinais neurais estavam mais ativos do que nunca e a maior parte da energia da unidade estava concentrada em seu cérebro. Depois de uma hora, Irun acorda gritando quando a cápsula se abre e Unity para de brilhar. Raya, em quem Irun mais confiava, foi até a cápsula tirar Irun que estava segurando a cabeça chorando. Raya, Irun, responda-me. Ele continuou chorando, então ela o pega no colo para levá-lo para o quarto enquanto Dalon passa a mão na testa, bastante desapontado. Dalon, um fracasso total. Raya estava sentada na cama de Irun enquanto ele se recuperava. Irun olha para Raya com um olhar um tanto desorientado. Raya, o que você viu? Irun, não sei, depois que gritei porque meu peito e minha cabeça doeu. Tudo ficou preto para acordar em um berço, ele disse colocando as mãos. Raya notou que Irun falava mais fluentemente, o brilho em seus olhos diminuiu. Irun, é como se fosse um sonho, eu não sabia que era um sonho, mas minha consciência estava misturada com a deste bebê de cabelos brancos como eu. Ele explicou enquanto passava a mão pelos cabelos, bastante angustiado. Irun, eu vivi como ele, foi tudo real, não pode ser um sonho. Vivi uma vida plena até os 19 anos. Meu nome era Azan e morri por causa do cristal da unidade, também o tive naquela vida. Ele disse tentando progredir em tudo. Parece um sonho, mas os sentimentos que ele desenvolveu, tudo que viu, a dor e até a sua morte. Era impossível para uma criança de 5 anos ter sonhos tão detalhados.
Raya olhou para ele, abrindo os olhos ligeiramente ao ouvir isso. Raya, Azan, Irun. Isso não foi a coisa mais estranha, você também estava lá, assim como você com o mesmo nome, Raya. Ele disse olhando para ela esperando por respostas dela, pois embora soubesse que viveu uma vida completa, ele não conseguia se lembrar de tudo em detalhes. Raya apenas se levanta. Raya, talvez você tenha visto uma realidade alternativa com uma versão paralela de mim, isso é bom, Dalon ficará interessado. Irun apenas olhou para ela, ainda confuso, mas ela saiu da sala sem dar mais respostas. Embora sua mente ainda fosse a de uma criança, ele agora estava mais consciente das coisas. Dalon, isso é perfeito, essa notícia é muito boa de fato, então funcionou em parte. A consciência dele viajou para outra realidade. Ele riu enquanto fumava um cigarro. Ele pensou que era um fracasso total, mas isso é progresso. Talvez ele não tenha se teletransportado fisicamente, mas ele se teletransportou mentalmente. Então, se eles fortalecerem sua mente, talvez no futuro ele consiga se teletransportar. Eles só precisavam torná-lo mais forte para usar a unidade em seu verdadeiro potencial. Raya, Senhor Dalon, como vamos mantê-lo obediente se ele conseguir escapar com a unidade? Se ele decidir viajar por vontade própria para outro universo, não há nada que possamos fazer. Dalon, bem, é claro que o seguro é você, Raya. Ele deve se apegar a você, assim, ameaçá-lo de que se ele tentar escapar, você morrerá. Raya acena levemente, entendendo planos de Dalon. Então ela sai enquanto Dalon teria que preparar outra sessão para a disciplina H no dia seguinte. Irun é testado mais uma vez. Ele resistiu a ir para o quarto, mas o forçaram a fazer o teste. Nem mesmo Raya oferecendo doces ou sorvetes conseguiu convencê-lo a fazer o teste voluntariamente. Irun, me solte. Eu não quero. Ele gritava enquanto chorava. Eles o forçaram a entrar na cápsula para anestesiá-lo. Eles não podiam permitir que isso atrapalhasse seu progresso. Dalon precisava ver mais desses resultados e não iria permitir que o medo ou trauma do sujeito H o detivesse. Foi para isso que ele nasceu. Talvez ele estivesse dormindo, mas quando o teste começou, ele grunhiu e se moveu de dor, entrando em outro sonho de realidade, como Dalon chamou. Ele apenas observou o experimento e teve que esperar 1 hora para que ele acordasse. Depois de 1 hora, Irun acorda gritando segurando a cabeça. Raya, como sempre, foi quem teve que se aproximar dele para acalmá-lo e tratá-lo, mas eles não iriam parar o teste, pois tinham o dia todo e ele teve que fazer isso mais 7 vezes, pois seriam 8 horas no total para fazer esse experimento. Todos os dias, exceto sábado e domingo, a partir de agora ele teria 8 horas para fazer esse experimento. Os fins de semana seriam dias de descanso para o sujeito H. Ele não queria que ele ficasse sobrecarregado e morresse. Este último havia sido sugerido por Raya como seu psicólogo. Se a mente fosse colocada sob tanta pressão assim, ela sem dúvida morreria. Ele precisa de algum tempo livre para se recuperar e se distrair antes de continuar com os sonhos da realidade. Irun. GHNN, Irun estava ofegante e segurando a cabeça tentando acalmar tudo. Ele estava desorientado, como se estivesse preso entre o sonho e a realidade. Dessa vez não foi uma vida, mas os 8 sonhos da realidade foram vários em um só. Viva, morra, viva, morra, viva, morra, ao vivo, morrer. Mais de 100.000 vezes ele viveu e morreu. Mundos diferentes, épocas diferentes, vidas diferentes. Ele conheceu milhares de pessoas, amadas e odiadas. Ele tinha que progredir tudo de uma vez, ou entraria em colapso mental. Não apenas mentalmente, mas emocionalmente, sua consciência, embora adormecida, estava misturada com essas vidas em outros mundos até sua morte. Então agora ele estava sofrendo de transtorno de identidade. Raya, o que você vivenciou? Ela perguntou e Irun disse a mesma coisa. Vive em outro mundo com o mesmo nome, Azan. Embora com as horas ele estivesse esquecendo esses sonhos como se eles fossem apagados pela passagem do tempo. Irun. E eu não sei. Raya. SHHH, está tudo bem, você só precisa descansar. Ela disse abraçando por trás com uma mão cobrindo seus olhos deixando-o no escuro.
Irun queria se libertar daquela escuridão. Mas isso parecia tão familiar. Raya, este é um ato de confiança feito por mim. Bloqueie sua visão e imobilize você até que fique quieto e calmo em minhas mãos. Não deixe a escuridão te aterrorizar e confie em minhas mãos. Ela disse quase sussurrando enquanto Irun engasgava, mas em segundos ele se acalmou mesmo com seus olhos sendo cobertos pela mão de Raya. Sua mente lentamente se acalma. Raya, amanhã você deve fazer o mesmo por 8 horas. Irun, não, por favor, e não quero mais. Ele disse, ficando assustado e estressado novamente já que não queria mais. Raya não o soltou, embora o tenha deixado pressionado contra ela. Raya, você deve ser forte, Irun. Você é um garoto inteligente, use essa experiência para aprender, melhorar, crescer. Quando você sofre uma experiência forte, você deve vê-la apenas como uma experiência com a qual aprender para se tornar mais forte. Ela disse baixinho em seu ouvido. Com a outra mão ela acaricia seu peito para acalmá-lo. Raya, seja forte por mim, Irun, eu confiei em você. Ele disse ao que Irun acena levemente com a cabeça. Se Raya confiasse nele, ele não poderia decepcioná-la. Raya é a única pessoa que ele conhece e só viu o Dr. Dalon poucas vezes e eles não estão namorando. Raya era sua família para Irun, então ele faria tudo por ela, mesmo que isso acabasse lhe machucando. 5 anos depois Irun fazia os testes quase todos os dias e, a cada sessão, os sonhos reais se tornavam sonhos consecutivos, a ponto de ele ter mais de 1000 sonhos reais diferentes ao mesmo tempo. Irun gritou, engasgou, teve sangramentos nasais e até vomitou após as sessões. Isso foi uma pressão durante esses 5 anos e a única coisa que o manteve são foram as sessões com Raya. Ele tinha tantas lembranças e emoções por trás dos sonhos da realidade, mas tudo isso desapareceu quando Raya cobriu seus olhos com a mão naquele abraço. As memórias desaparecem de sua mente. Irun, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Ele repetiu, tentando acalmar sua respiração enquanto sua mente derretia com a presença de Raya e seu ato de confiança. Irun pensou que esse feito era porque ele confiava nela com sua vida. Raya, vamos lá, você é um garoto forte. Você se saiu bem. Ela disse encorajando-o a continuar. Todos esses anos ela o programou para ajudar não importa o quanto ele sofresse, Raya o programou dessa forma para que ele tivesse aquela mentalidade autodestrutiva mas ao mesmo tempo funcional. Sempre tão cooperativo, trabalhando para os outros, sem saber que sua mente estava sendo programada para ser assim. Engolindo a angústia, ele ia voluntariamente à sala de experimentos para entrar na cápsula, fechando os olhos, pronto para passar por mais uma sessão mental. Dalon, comece o teste. Ele disse como sempre, enquanto eles faziam todo o progresso novamente, mas desta vez, em vez de colocar Irun para dormir, ele desapareceu de seu casulo e apareceu atrás de Dalon. Irun estava tremendo. Dalon, vê você, teletransportou-se. Irun, eu vi dinossauros. Ele disse, ainda atordoado pela viagem de 1 minuto que neste mundo era apenas 1 segundo. Dalon sorri, pois finalmente completou parte do experimento. Irun estava finalmente usando o poder da unidade para finalmente viajar pelo espaço e tempo. Para Irun era assustador, pois a atmosfera era diferente, o ar mais carregado e mesmo que fosse 1 minuto. Ele quase foi devorado por uma horda de pequenos dinossauros se não voltasse ao presente. Ele estava tossindo forte, como se tivesse respirado algo tóxico quando viajou para aquela era. Raya, deixa eu levar ele embora. Parece que ele está fazendo outra sessão. Ela disse enquanto pegava e saía, chamando uma enfermeira para examiná-lo e ver se ele estava bem. Ele ficou temporariamente doente, mas se recuperou no mesmo dia devido à sua genética estranha, possivelmente alterada pela radiação da unidade em seu sangue. Irun, estou bem agora, foi só uma tossezinha, nada mais. Ele disse, já se recuperando. Raya apenas olhou para ele seriamente, pois isso significava que eles iriam para a próxima fase do projeto. Continuar testando Irun até que ele consiga controlar o poder de Unity e consiga se teletransportar entre os mundos. Raya,
Você progrediu muito, não terá mais sonhos de realidade. Ela disse a ele para acalmá-lo, pois eles eram um pesadelo para ele. Ele só tinha que se concentrar em não se teletransportar para uma situação perigosa. Eles tiveram que conectar vários dispositivos a ele para ver o efeito dele dar um salto, que é como são chamados esses teletransportes. Os dias se passaram e Iron questionou coisas sobre sua vida como se esse fosse mesmo o seu propósito. Onde estão seus pais? Por que ele foi escolhido para esses experimentos? Mesmo agora que está na sala de julgamento, ele pensa cada vez mais nisso. Ele ainda tentou se lembrar de seu sonho realidade, mas não conseguiu nada. Ele sabia algumas coisas assim em toda a sua vida. Seu nome era Azan, que Raya estava lá e que ele tinha a unidade também. São realmente outras vidas ou foi apenas um sonho muito realista? Dalon, sujeito H. Ele os ouve chamando e volta à realidade, percebendo que estava montando um quebra-cabeça. O Dr. Dalon se aproxima de Iron, vendo que ele estava muito distraído. Iron, posso perguntar uma coisa, Dr. Dalon? Dalon, vai em frente. Iron, você conhece meus pais? Por que estou aqui? Por que fazemos esses experimentos? Dalon observou por alguns momentos em silêncio, enquanto se sentava ao lado dele para começar a fumar. Eles raramente falavam, mas dessa vez ele iria contar tudo a ele, já que não era mais necessário esconder essa informação e isso ajudaria a crescer. Dalon, sua mãe estava planejando abortar você, então nós a impedimos e nos oferecemos para dar à luz você para que ela pudesse nos entregar para nossos experimentos. E você foi um sucesso completo, sendo compatível com a unidade. Ele disse seriamente, enquanto Iron absorvia essa informação, abaixando a cabeça um tanto desanimado. Ele queria chorar, mas não podia permitir isso na frente de ninguém, não na frente de Dalon. Ele pensou que eles morreram ou que viriam procurá-lo, mas isso foi mais duro do que ele esperava. Ele tinha que adivinhar, isso é o que ele pensou. Ele tinha que assumir que ninguém iria querer procurá-lo. Que ninguém o amava de verdade, que ele estava apenas delirando ao pensar que talvez alguém realmente se importasse com ele. Todas as pessoas aqui o veem como um objeto e não como uma pessoa. Algo para usar e depois jogar fora quando não serve para nada. Dalon, você existe para servir a este projeto. O salto infinito mudará o mundo inteiro completamente, essa é a chave para alcançá-lo. Raya fez você ler muitos livros, certo? Iron, sim, Dr. Dalon. Dalon, espaço e tempo são infinitos, possibilidades infinitas, com eles os universos, as realidades, tudo isso é infinito. A unidade é a fechadura e você é a chave para acessar esse infinito. Ele disse calmamente enquanto Raya observava o olhar melancólico de Iron da sala de observação. Seu estado emocional e psicológico estava sofrendo sérios e profundos danos, mas ela não poderia intervir agora que Dalon estava jogando a bomba sobre ele. Dalon, se a teoria do multiverso e da infinidade de possibilidades for realmente verdadeira, entre as possibilidades deve haver mundos como na ficção e mais ainda, tudo é real. Ele disse para olhar para ele seriamente, já que o que ele iria lhe contar, Dalon não deveria contar, pois isso poderia afetar Iron de forma muito negativa, mas ele seria honesto. Dalon, quando os testes terminarem, quando você ajudar a criar portais para outros mundos, você terá que morrer. Ele disse sem rodeios, enquanto Iron olhava para o nada ouvindo isso. Ele pensou que se tentasse bastante talvez pudesse ter uma vida normal, mas mais uma vez, a realidade o atingiu. Ele morrerá quando cumprir seu objetivo, se não cumprir, morrerá e se cumprir, morrerá. Ele só tinha que escolher qual das duas mortes queria. Dalon, então, posso retirar a unidade com segurança e duvido que seu corpo viva sem a unidade que funciona como parte do seu corpo. Não tente escapar com a unidade. Se você fizer isso, vou acabar com Raya. Então não pense nisso. Ele disse com sua voz séria e grossa em tom ameaçador enquanto Iron não mudava seu olhar inexpressivo. Assim que Dalon conseguir criar um portal para o futuro com a tecnologia de uma era futura, ele poderá ser o portador da unidade. Dalon,
Mas você será lembrado como a pessoa que ajudou a chegar ao infinito. Eu te salvei e te dei um propósito para que você sirva para ajudar e servir. Eu lhe dei um propósito e é nos fazer felizes às custas da sua felicidade. Sua vontade é o auto-sacrifício. Ele disse para se levantar e sair lentamente da sala de julgamento enquanto Iron olhava para baixo sem expressão. Esse era o plano de Dalon. Ele queria que Iron se lembrasse disso e superasse como foi treinado para fazer, superar e melhorar. Dalon, ninguém vai te amar, você só serve para nos ajudar a ter um final feliz e perfeito. Rachadura. A sanidade de Iron foi finalmente completamente abalada depois de tanta dor e do fato de que ele nunca sairá desse sofrimento. Ela não conseguia ver nada. Não havia paredes nem sala de evidências. Havia apenas escuridão total. Ele agarrou a cabeça e começou a balançar de um lado para o outro enquanto fechava os olhos e um leve sorriso era visto em seu rosto. Estou perdido. Estou muito perdido. Entendi. Esse é meu propósito. Minha razão de viver. Sacrifício. Iron. Sacrifício. 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 Minha vida é uma piada. É engraçado. Isso é engraçado. Uma piada. Minha vida inteira é uma piada. Em sua risada impulsionada pela loucura de uma mente quebrada, ele segura a cabeça com mais força. Sua vida não tinha sentido e era uma piada mal contada. Todos viram Iron segurando a cabeça numa risada louca. Iron. Engraçado. Muito engraçado. Uma piada. Isso tudo é apenas uma piada muito ruim. Tudo isso é divertido. É o suficiente para fazer todos sorrir e rir. Discórdia. Foi assim que o ser perfeito para o projeto foi formado. Alguém disposto a se destruir para levar o projeto ao fim. Dalon precisava de alguém que abraçasse a perfeição e a imperfeição em toda a extensão dele. Os pecados capitais e as virtudes em um único ser. Dessa forma, você pode usar a unidade em seu poder máximo. Iron sabia que sua vida era apenas uma piada e que precisava aceitá-la como tal. Aceite uma vida inexistente. Viva para servir. Sempre sacrifique-se em benefício de um bem maior. Programado para ser autodestrutivo para o bem dos outros. Para seguir em frente não importa quem seja seu oponente ou obstáculo em seu caminho. Programou que se ele tiver que caminhar sob o mesmo sol para simplesmente beber água, que assim seja. Lutar mesmo que seja ele mesmo quem venha detê-lo. Esse foi o sujeito H, um erro proposital que se transformou em uma bênção. Iron estava em seu quarto com olheiras e um sorriso sereno, mas cansado. Desde aquele dia ele sempre teve um sorriso cansado e aquelas olheiras. Olhos cheios de loucura, mas ele estava bem. Ele nunca se sentiu tão vivo em toda a sua vida. Raya entra com um carrinho carregando fileiras de livros, quadrinhos e mangás. Ela trouxe tudo isso porque precisava que a mente de Iron estivesse ocupada, porque se ela o deixasse com muito tempo livre, ela poderia piorar seu estado mental, então ela esperava que esses livros o ajudassem a se estabilizar. Dalon havia planejado sessões de realidade virtual para treiná-lo mentalmente, então Raya garantiria que ele não quebrasse mais do que isso. Então ela esperava que esses livros divertidos o mantivessem ocupado e ajudassem sua mente. Raya, vou trazer mangás, livros e quadrinhos diários para entreter vocês. Iron. Raya, você está sendo muito gentil comigo. Embora eu aprecie o gesto, você não poderia me oferecer internet? Parece muito interessante para me entreter, na verdade. Raya duvidou um pouco, mas assentiu levemente para sair, deixando Iron sozinho naquela sala até que ele estendeu a mão para a fileira de livros para pegar o primeiro gibi de super-herói e lê-lo. Lá um novo hobby o fascinou, então o objetivo de Raya foi cumprido. Manter sua mente ocupada com algo e que fosse ficção para fugir temporariamente de sua realidade. Então ele leu mais de 100 livros em menos de 3 horas e ainda queria mais.
Então ele pediu mais a Raya, que ela simplesmente trouxe de uma grande variedade para ele se manter ocupado, mas isso é só depois das sessões de experimento em realidade virtual. Na realidade virtual, tudo foi programado por um computador, uma inteligência artificial controlada por Dallon para alterar tudo a seu gosto e colocar Iron em situações em que ele deve escolher decisões e, se não, tomar a decisão certa. Iron. Faíscas de eletricidade saíam de uma coleira no pescoço de Iron, dando-lhe um forte choque elétrico. Ele tinha que evitar que personagens morressem e obter o final perfeito nas simulações. Iron não se lembra de todas as vezes em que recebeu um choque e agora, mesmo sem sofrer, sente o formigamento ardente em seu pescoço. Qual melhor maneira de treinar alguém do que programá-lo subconscientemente com dor? O trauma o ajuda a evitar cometer o erro que o causou. Dallon. Cometer um erro não é o fim e nem algo negativo, desde que você aprenda a não cometê-lo novamente e use isso a seu favor. Ele sempre dizia a mesma coisa. Que ele deveria usar cada erro para melhorar e mesmo sendo um bom conselho, incomodava-o repetir isso toda vez que cometia um erro e levava um choque elétrico, mas se limitou a rir disso desde que aprendeu que era melhor rir do que chorar. Dallon. Improvisar, adaptar, superar. Você deve ter um plano B para o plano B em todas as situações. Mesmo que a situação o supere, você deve sempre buscar uma forma de seguir em frente. Iron apenas sorri com isso, aceitando seu conselho, já que ele estava na mesma situação agora, mas ele tinha que se manter focado ou continuaria a falhar. Dentro dessas simulações, ele se chamava de Azan. O nome parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar, mas ele gostava. Após os testes, Iron retorna ao seu quarto para finalmente ler seus mangás novamente e limpar sua mente dessa realidade. Ele olha qual mangá começar e enquanto procurava, um dos mangás cai no chão e Iron baixa os olhos para ver qual mangá era. Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Ele analisou levemente, vendo que era um mangá do tipo Isekai. Por ser a primeira, ele começou a ler sem saber que essa história iria pegá-lo. A princípio o mangá lhe pareceu bobo, mas ele não conseguia parar de lê-lo. Ele terminou de ver o mangá, a light novel e finalmente o anime. Ele sentiu como se uma chama acendesse dentro dele. Foi realmente fascinante escapar para outro mundo longe deste lugar. Este lugar era como um pai cruel, mas um bom professor. Ele não sabia se odiava ou amava. Embora o universo de Zero não fosse um melhor para se viver, isso o tornava melhor. Um mundo realista onde nem tudo é cor-de-rosa, mas pode ser. Uma pessoa comum como Subaru conquistou tantas coisas que o fizeram sentir muitas emoções positivas. Ele admirava Subaru por ser capaz de superar tudo apenas por ser uma pessoa comum como ele. Mesmo estando em uma situação que muitos não queriam estar, ele sentia inveja de Subaru. Admiração e inveja ao mesmo tempo. Ele se perguntou se poderia viajar para outro para começar do zero. Ele ficaria feliz. Seria melhor do que aqui. Ser amado. Não. Isso não é possível. Embora ele consiga cruzar a barreira de um mundo para outro, ele será morto por Dallon quando conseguir o que quer, mas pelo menos, Raya viverá. Aquela pessoa que ele poderia considerar uma pessoa amada em sua vida. Mesmo que ela fosse fria com ele, ela sempre o ajudou. Ele aceitou que não seria amado por ninguém e que tinha que fazer esse trabalho. Era algo psicológico que ele aceitava que não havia amor para ele mesmo que ele quisesse. Era algo que ele não merecia. Ele nem era uma pessoa, e sim um objeto com o objetivo de fazer esse projeto se tornar realidade e que todos tivessem um final feliz em troca dele. Embora também quisesse ser feliz, aprendeu que nem tudo na vida pode ser obtido e que sua ideia de ser feliz era simplesmente estúpida. Ninguém se importou no final do dia. 5 anos depois agora Iron tinha 15 anos e tinha feito todo o progresso que Dallon queria dele. Ele podia se teletransportar para outros mundos temporariamente à vontade, futuros ou passados. Até mesmo outras realidades, dimensões e universos semelhantes. Uma semana atrás ele já tinha aprendido a criar um portal para outros mundos. Exigiu muito dele mais do que isso, precisou de uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas para carregar.
Ele tinha lido todos os quadrinhos e mangás possíveis, também as light novels e as novels regulares. Ele tinha assistido séries e animes na internet. Ele estava vendo tudo o que era possível antes de fazer este teste, pois sente que pode ser a última vez que poderá fazê-lo. Se conseguir abrir um portal para um futuro distante, então eles não precisarão dele, pois graças a uma era futura com essa tecnologia, a unidade poderia ser implantada sem problemas para Dalon usar ao seu gosto. Mas era o destino que ele já aceitou. Hoje será o dia, então é só esperar por Raya enquanto ele lê os últimos capítulos das light novels de Re-Zero. Ele ficou no arco 8 e se sentiu triste por não conseguir terminar a história, por poder saber todos os segredos que faltavam saber. Ele ficou muito triste porque muitos dos mangás que ele gostou não conseguiram chegar ao fim, já que hoje é seu último dia. Raya, você já está pronto? A mulher disse enquanto Irun desligava seu laptop com um sorriso para olhar para Raya. Raya, Irun, eu quero te contar uma coisa. Neste teste eu quero que você imagine um mundo que você mais quer ir com todas as suas forças quando o teste do portal começar. Irun, mas se eu fizesse isso estaria desobedecendo a Dalon, já que ele quer viajar para um futuro distante, em um mundo onde a tecnologia é tão avançada que pode ser viajada através das estrelas HM. Raya, não, me escute, é uma ordem minha, apenas siga seu coração, não importa o que Dalon diga, eu ficarei bem, eu prometo. Apenas mantenha isso entre nós, ok? Ela disse com confiança e Irun olha para ela, mas acena com a cabeça. Ele deve confiar em Raya, que parecia ter um plano para ele, então agora ele apenas a segue pelos corredores, olhando tudo ao seu redor. Foi estranho que Raya tenha dito essas palavras para ele, já que ela nunca agiu assim, mas se ela pedir, ele o fará. Ele queria aproveitar cada segundo de vida que lhe faltava e, lentamente, o medo o preenchia, o fato de que tudo ficaria escuro e ele não saberia o que aconteceria depois, se haveria vida após a morte ou se seria simplesmente como um sonho eterno. Ele estava se preparando mentalmente para isso, mas agora que foi o dia em que toda a sua preparação foi jogada pela janela. Ele suspira e respira fundo para se acalmar, seguindo Raya até chegarem à sala de testes. Havia muito equipamento preparado para transporte para o futuro. Havia vários cientistas e seguranças prontos. Esta era a fase final. Dalon estava na sala de observação ao lado de Raya, enquanto alguns cientistas colocavam Irun em seu lugar. Dalon, sujeito H, foi um caminho longo e difícil, mas finalmente alcançamos o objetivo final. Sujeito H, foi uma honra e agora você sabe o que fazer. Irun, sim, estarei focado em abrir um portal para uma era no futuro. Dalon, foi um prazer. Você pode morrer tentando abrir um portal grande e duradouro para nós, mas você seria gentil o suficiente para fazer isso. Irun, como se fosse um fantoche, assente levemente. Mesmo sentindo o terror da morte, ele pensa